a todos e a todas, estamos iniciando mais um podcast, Conversas sobre a Controvérsia, onde o intuito é divulgar as principais decisões do colegiado, em especial os representativos de controvérsia, julgados pela Turma Nacional de Uniformização, que tenham grande relevância e impacto nos juizados especiais federais. O objetivo desse processo reforça o papel do judiciário de atuar de forma a propiciar ao jurisdicionado segurança jurídica e isonomia, através da divulgação, da compreensão dos julgamentos proferidos pela TNU, que é um órgão de uniformização. Dou boas-vindas à doutora Poliana Falcão Brito por ter aceitado o convite. Poliana, até pouco tempo, era representante feminina do TRF da 5ª Região na TNU, mas atualmente ela é titular da primeira relatoria da 3ª Turma Recursal de Pernambuco, e também integrante da Turma Regional de Uniformização da 5ª Região. Nesse episódio será abordado o tema 243, onde foi acolhido os termos do voto divergente da Poliana, tema esse de extrema relevância, onde a questão submetida a julgamento foi saber se a demora excessiva na fila de atendimento em instituição financeira enseja indenização por dano moral. Gostaria, sim, Poliana, que você contextualizasse o tema, explicando o que foi decidido pelo colegiado da TNU e os motivos que fundamentaram a decisão. Olá, Daniela. Olá a todos e a todas que nos assistem, nos ouvem. É uma alegria, uma satisfação imensa participar desse projeto super bacana, que foi encampado pelo Conselho da Justiça Federal e que traz justamente, assim, de forma super sintética, super simplificada, os principais julgamentos. E eu aceitei com muita satisfação o convite para falar um pouco aqui sobre o tema 243, que teve um julgamento bastante disputado. Ao final, houve um voto de desempate do ministro. Então, assim, realmente houve debates acalorados a respeito disso, e basicamente as teses em disputa eram saber se a alegação, a causa de pedir de demora excessiva ou espera em fila de banco poderia justificar uma condenação por danos morais ou não, né? Nesse aspecto, assim, é importante já trazer como uma premissa, e nesse ponto houve convergência entre o voto do relator, o doutor Ivani, e o meu voto, que é o voto divergente, no sentido de que a mera alegação de descumprimento da legislação municipal, que estabelece ali o tempo máximo de espera em fila de banco, ela não justifica e ela não autoriza a condenação em danos morais. Isso já era um entendimento pacificado no STJ, então não basta que se diga que a pessoa esperou, o cliente esperou por mais tempo do que aquele que é previsto na legislação municipal para que se obtenha uma condenação por danos morais. Na verdade, a controvérsia no julgamento que se colocou era saber se, em caso dessa demora ser excessiva, ou de essa demora, ainda que não fosse excessiva, ela viesse associada a uma circunstância, a um contexto que trouxesse um gravame maior para aquele consumidor, se isso poderia, sim, justificar uma condenação em danos morais. E foi nesse sentido que eu me apartei, pedi vênia ao relator para divergir, porque a tese muito bem defendida, nos muito bem lançados argumentos do voto do doutor Ivani, era no sentido de que não, sob nenhuma hipótese, haveria a possibilidade de se condenar, de haver uma condenação em danos morais fundada exclusivamente na alegação de espera em fila de banco, ainda quando excessiva, e com relação às outras circunstâncias, se entendeu ali no voto do relator que isso já seria uma outra causa de pedido. Então, o voto apresentado foi nesse sentido, e a minha divergência foi justamente para entender que não, que de fato, uma demora excessiva, ela enseja uma condenação em danos morais, porque aquilo naturalmente traz um sentimento de angústia, um abalo psíquico que supera o mero dissabor, que supera aquele constrangimento que é natural das relações do dia a dia. Um ponto assim que foi
pontuado sob óticas diferentes, no meu voto e no do relator, é que, embora de fato os serviços tecnológicos, o desenvolvimento da tecnologia, ele tenha mudado completamente a forma da prestação do serviço bancário para a grande maioria da população, é justamente no consumidor vulnerável, naquele usuário que é excluído digitalmente, que esse é hoje o que mais busca o serviço presencial. É esse consumidor que, por vezes, espera ali 2, 3, 4 horas numa fila de banco e o que se entendeu é que aquela situação e aquela circunstância, elas estariam amparadas no conceito de dano moral indenizável, porque ali havia, de fato, uma prestação, pode se configurar defeituosa do serviço, que, diga-se de passagem, é serviço essencial. Né? Portanto, o voto, basicamente, ele se constrói nesses fundamentos de que há duas circunstâncias que podem ensejar a condenação, quais sejam, a demora excessiva, né? Há precedentes do STJ que entenderam que a partir de 2, 3 horas se configura uma demora excessiva, ou uma demora que, ainda que não excessiva, pela prova dos autos, e, portanto, é necessária sempre a análise da prova, não foi acolhida a tese do dano moral in re ipsa, ela pode, sim, justificar um sofrimento, uma dor, uma humilhação. Enfim, foram trazidas as duas turmas de direito privado do STJ, já tinham julgados nesse sentido, né? Há, inclusive, julgados até pontuados no voto do relator, que dizem respeito até ao dano moral coletivo em situações como tais, e, portanto, a tese que, ao fim e ao cabo, prevaleceu no julgamento bastante apertado foi no seguinte sentido, né? A primeira parte da tese, ela justamente firma a premissa de que a espera em fila de banco por tempo superior ao previsto na legislação local não configura, por si só, o dano moral in re ipsa. E a segunda parte da tese, onde houve a divergência, é de que é cabível a indenização por danos morais fundada na espera em fila de banco, quando a demora foi excessiva ou quando estiver associada a outros constrangimentos capazes de abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Então, ao fim e ao cabo, foi nesse sentido que se pacificou a jurisprudência da TNU nesse julgamento representativo de controvérsia, sob o qual há tantos processos aí que fazem parte do nosso dia a dia nos juizados especiais federais. Espero, então, ter contribuído aí para jogar luzes sobre o julgado da TNU. Daniela. Obrigada, Poliana, com certeza a explicação ela foi bem sucinta, clara, e tenho certeza que contribuiu para a compreensão dos jurisdicionados e quem acessar o nosso podcast para a compreensão do tema. Obrigada, encerramos assim o nosso podcast, Conversas sobre Controvérsias, e até breve. Até a próxima. Tchau.